Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook da Advocacia Criminal. Um projeto desenvolvido por mim, Mário de Oliveira Filho, e pelo Mauro Otávio Nassif, exclusivamente para o exercício da advocacia criminal, para aqueles colegas que já estão militando, para os colegas que estão iniciando a militância e para aquele estudante de direito que também quer ver como é que é a advocacia criminal na prática, como é que se põe a mão na massa. É fundamental que os colegas, apesar da nossa visão prática, com teoria, com doutrina e com jurisprudência, estudem muito, leiam muito. Existem livros maravilhosos. Alexandre Moraes da Rosa, Gustavo Badaró, Patrícia Vanzolini, Lênio Streck, Auri Lopes Júnior. São livros importantíssimos de processo penal, de penal, e que você vai adquirir uma cultura necessária, sólida, para entender realmente como funcionam as coisas do processo penal. E falando em conhecer coisas, conhecer o interrogatório do réu, que é um ato muito importante, é um momento muito delicado no processo criminal para todo mundo, para o advogado, para o réu, para a família do réu, enfim. Espero que seja também para o juiz, para o Ministério Público. Mas o acusado, ele não está obrigado a responder no seu interrogatório a pergunta de quem quer que seja, juiz, promotor ou o representante do assistente do Ministério Público, aos demais advogados dos Correios e nem do seu próprio advogado. Ele responde o que ele quiser, se ele quiser, ele pode escolher a pergunta que vai fazer, responder integralmente ou responder parcialmente, e isto não pode ser considerado em seu desfavor na hora da sentença. Isso porque está no texto legal. Mas o interessante é você saber como lidar com essa situação. Primeiro, você pode fazer isso por escrito. Redija o depoimento, a versão do seu cliente, com requintes de detalhes. Ele assina, você reconhece a firma da assinatura dele e mais, você pode registrar esse documento no cartório de títulos e documentos e anexar aos autos com fundamento no artigo 231 do Código de Processo Penal, que diz que a qualquer momento as partes podem juntar documentos. E este é um documento importante. E será dado a ele a validade, deverá ser analisado e sopesado, assim como qualquer outro documento que estiver nos autos. É assim que funciona. Pode vir aquela conversa de que, doutor, mas isso é só para o surdo e o mudo. Sim, mas é um documento, então vai ter que ser aceito dessa maneira. Ele não, faça uma petição de juntada, né? Ele não está se recusando a falar. Ele está escolhendo a forma de falar. Não é todo mundo que é articulado para falar, não é todo mundo que tem desembaraço e mais. A pressão psicológica que aquela pessoa, se inocente ou se culpada, sofre na hora. Eu recomendo que vocês leiam Psicologia Judiciária do Enrico Altaville e Os Quatro Gigantes da Alma, de Mira e Lopes. Esse I é com Y, Mira e Lopes. É muito interessante e fala sobre essas pressões todas que as pessoas sofrem no seu dia a dia, principalmente aquela pessoa que está sendo submetida a um interrogatório. Nesse interrogatório, se o seu réu for uma pessoa mais desinibida, ele pode responder apenas as suas perguntas. Isso não tem problema nenhum e se negar a responder qualquer outra. Muito bem. No júri, a coisa é diferente, não na primeira fase. Na primeira fase você pode perfeitamente fazer isso, até quando você perceber, e você tem que ser o juiz primeiro da causa, quando você souber que dali vem pronúncia mesmo, não tem jeito, a tua tese de defesa é uma tese que você vai ter que explanar no plenário. Então o que é que você faz? Você não apresenta sequer as suas alegações finais entrando no mérito, porque você vai ter o único condão, fala para o promotor, acusador, presta atenção, eu vou me defender assim, hein? E ele vai entrar e nadar de braçada para cima de você. Então, nesta fase, você pode fazer esse tipo de interrogatório com o seu acusado. Porém, no júri, não dá para fazer isso. O que é que você faz? Eu recomendo que você faça o seguinte, como eu sempre faço. Meu réu não responde pergunta de ninguém. Juiz, promotor, assistente, representante do assistente da acusação, dos outros advogados, de ninguém. Responde as minhas perguntas e a pergunta dos jurados, porque toda a prova que é feita desde a polícia, daqueles atos investigatórios que não são prova, aqueles atos investigatórios, até a instrução criminal, alegações finais, tudo que você juntar, tudo que você produzir, tanto a acusação quanto a defesa, tem um destinatário final, conselho de sentença. Não é o juiz, não é o promotor, não é o assistente, o representante do assistente. Não.
é para o conselho de sentença. Eles é que vão decidir se o réu é culpado ou se o réu é inocente. Então este contato pessoal com alguém que vai julgar livre e desimpedido de qualquer peia legal, que vai julgar de sentimento, de coração, ele precisa conhecer o réu, ele precisa ouvir o réu. Ele não tem, aliás, ele tem sim, porque quando começa o júri, ele lê a sentença de pronúncia, que já é uma cacetada. Ou seja, o jurado já vai olhar para ele com aquela carinha, né? Então é importante que você faça esta quebra desse gelo, que você mude aquela cognição que ele já tem sobre os fatos, que aquele homem que está sentado lá é um problema. Você tem que fazer isso. Então, leve um caderninho para cada um dos jurados, uma caneta, mostra para o juiz que não tem nada escrito. E cada um vai anotar as suas perguntas, vai anotar os seus pontos importantes e você leva uma vantagem. Quando o jurado for fazer uma pergunta, ele tem que levantar a mão para o juiz, ele não faz direto. O meirinho vai lá, pega a pergunta e leva para o juiz. Pelo teor da pergunta, você já sabe que aquele jurado está pendendo para um lado ou para o outro. A banda ali está tocando a seu favor ou contra. Então, aquele ponto que ele perguntou, se for um ponto favorável a você, você tem que reforçar. Se for um ponto que está desfavorável à sua tese, você tem que arredondar. É assim que funciona. Isto é muito importante. E juiz de júri é juiz marrento, não quer fazer. Esquece. Não precisa brigar, não precisa fazer nada. Você faça isto. E quando você for falar com o juiz que ele não vai responder a pergunta de ninguém, que é na hora do interrogatório dele, você fala para o juiz, mas mandando o recado para os jurados. Exatamente isso. Eles é que vão julgar. Eles é que têm que saber, eles é que têm que conhecer o réu. O juiz vai dar uma sentença espelhada na decisão dos jurados. Ele não pode ser contra a decisão dos jurados em hipótese nenhuma. Ele tem que decidir de acordo com aquilo que foi decidido pelo conselho de sentença. Daí a importância do interrogatório, da formatação e de todo aquele aplombe que tem em volta dele e que você é o maestro. Em breve, meus amigos, nós lançaremos o nosso primeiro curso online da advocacia criminal. Vai ser muito legal aqui do nosso Papo de Criminalista. E eu espero que vocês estejam todos juntos aí, vamos participar, que o nosso intuito é levar conhecimento para os colegas. Papo de Criminalista, a gente volta, olha, fica com essa paisagemzinha feia aí. Um abraço!